Olá pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática aqui da Escola Centro Educacional Construir. Pessoal, a gente vai falar hoje, tá? Vamos resolver aqui algumas questões, tá bom? Como questões de revisão, certo? Para avaliação do TD de vocês, tá bom? Vamos revisar aqui basicamente os conceitos que nós estudamos na última semana, né? Nas aulas preparatórias para essa prova, as últimas 2 semanas. Então a gente vai dar aí essa corrigida aqui, tá? Nessas atividades. Essas atividades aqui, pessoal, elas vão servir como base também para vocês estarem aí resolvendo o TD de vocês, tá bom? Então, uma das primeiras questões é essa, tá? Defina e desenhe um ângulo. Aí no item A tem um ângulo agudo, no item B tem ângulo reto, no item C tem ângulo obtuso e no item D tem ângulo raso. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, o que é um ângulo agudo, tá? A pergunta é o seguinte: defina e desenhe, tá? Como que eu estou pelo mouse, escrever no mouse é um pouquinho difícil, então eu vou só desenhar, tá bom? Então a definição eu vou fazer no formato oral. Defina um ângulo agudo. Só um ângulo agudo é aquele ângulo onde a sua abertura ele varia de 0 a 90, tá? De 0 a 90 graus, ou seja, ele vai medir 1 grau até o ângulo de 89, tá certo? Então o ângulo agudo é aquele ângulo um pouco mais fechadinho, beleza? Então um desenho, né, que nós podemos utilizar para representar um ângulo agudo pode ser esse daqui, ó. Que deu uma... Então isso daqui, sei lá, vamos botar aqui um exemplo como 60 graus. Então isso daqui é um ângulo agudo, tá? Porque a sua abertura, ela varia, né? Ela está entre um intervalo de 0 a 90, tá bom? Então vamos logo desse ângulo mais fechado. Ângulo reto. Galera, o ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? Então ele tem um formato tipo de um L mesmo. Beleza? Então esse é o ângulo reto. No ângulo reto, galera, não precisa botar esse semicírculo e o valor, tá? Somente esse quadrado e esse ponto aqui já indica que isso é um ângulo reto, tá certo? Ângulo obtuso. O ângulo obtuso, pessoal, é o ângulo mais aberto, beleza? É aquele ângulo um pouco mais aberto. Ele varia de 90 a 180, tá? Então, ele seria mais ou menos assim, ó. Então ele passa de 90, tá certo? Então, por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo de 130 graus. É um exemplo, tá? Não que esse valor vai bater corretamente 130, mas apenas um exemplo. Então esse ângulo ele pode ser classificado como ângulo reto, tá ok? Aí nós temos também o ângulo raso. Vou fazer aqui o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso, pessoal, é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Como eu não estou anotando a definição, tá? Você pode voltar aí o vídeo e ouvir a definição quantas vezes você quiser, tá certo? Então o ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Então sua abertura é mais ou menos assim. Certo? Então isso daqui é o ângulo raso. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira questão, certo? Vamos ver aqui as demais questões. Questão número 2. Defina e desenhe uma reta paralela, concorrente e perpendicular. Então mais uma questão aí para você definir, né? Você explicar o que é e fazer um desenho, tá certo? Então novamente eu vou explicar por aqui e fazer o desenho em formato visual para vocês. Vamos lá.
Reta paralela. O que é uma reta paralela? As retas paralelas, pessoal, são aquelas retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, são aquelas retas que não se tocam, tá certo? São aquelas retas que não se interceptam. Ou seja, elas andam sempre um do lado da outra, tá? Então, por exemplo, isso aqui são retas paralelas. Já as retas concorrentes são aquelas retas que se tocam, ou seja, que possuem um ponto em comum, tá? Então, quando as retas se cruzam, elas são classificadas como retas concorrentes, ok? E temos também as retas perpendiculares. O que são as retas perpendiculares? São aquelas retas que se cruzam, tá? Então, elas seguem a mesma definição das retas concorrentes, porém com uma diferença. Se você parar para observar essas retas concorrentes, elas possuem ângulos agudos e ângulos obtusos. Ângulos agudos e ângulos obtusos. As retas perpendiculares vai ser diferente essa configuração. As retas perpendiculares, elas possuem ponto em comum da mesma forma que as concorrentes também, tá? Ou seja, as retas perpendiculares também se cruzam. A diferença, pessoal, é que essa interceptação, ela forma 4 ângulos de 90 graus. Então, quando essas retas se cruzarem, elas formarão ângulos de 90, 4 ângulos de 90, né? Caso diferente, né, das retas concorrentes. Nas retas concorrentes, os ângulos não serão retos, tá? Serão agudos e obtusos. Já nas perpendiculares, não. Os ângulos serão ângulos agudos e ângulos obtusos. Terceira questão. O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de zero é chamado de... Nós já comentamos essa questão aqui, né? Na primeira questão, quando nós definimos e fizemos um exemplo, nós explicamos, né? Eu expliquei para vocês qual é o nome do ângulo que mede menos que 90 e mais que zero. Falamos sobre isso. Esse ângulo, pessoal, é chamado de ângulo agudo, tá bom? Então, o ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos de 90 e mais de zero, tá? Tem um valor maior que 90 e menor que zero. Questão 4. Questão 4 também foi uma questão definida na segunda questão, né? Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre na mesma distância, são chamadas de retas paralelas, tá bom? O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, são retas que estarão sempre na mesma distância uma da outra, beleza? Questão número 5, galera. Questão número 5, vamos lá. Veja as figuras abaixo, tem lá, cada uma escreva o nome, né? Ou seja, se é uma reta, se é uma semi-reta ou se é um segmento de reta, né? De acordo com a imagem. Pessoal, vamos lá. O que é uma reta? Uma reta, falando sobre dimensões, né? Ela não tem nem começo nem fim. Nós estudamos isso aqui nas últimas aulas. Uma reta, ela não possui nem começo e nem fim. Então, nós observamos aqui, e a infinidade da reta é representada por uma seta, tá bom? Quando você vê apenas um ponto, ali é o fim ou início. Quando você vê uma seta, significa que aquilo representa uma infinidade, ou seja, nunca acaba, beleza? Então, olhando para cá, você observa que nesse ponto você tem uma seta, nesse ponto você tem uma seta. Então, essa figura representa uma reta, beleza? Já nesse caso aqui, galera, o que é uma semi-reta? Semi-reta já está dizendo, né? É a metade de uma reta. Então, como eu tenho apenas a metade de uma reta, qual a principal característica da semi-reta? É que ela vai ter começo, mas não vai ter fim. Ou seja, vai ter uma bolinha e no outro lado é uma seta, né? Representando a sua infinidade. Então, é o que nós observamos aqui, tem começo, mas no outro lado, é infinita. Então, isso aqui é uma semi-reta, tá? E o que é um Enfim, isso aqui é uma semi-reta, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma semi-reta, isso aqui é uma reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta, pessoal, a principal característica
é que vai ter um começo e vai ter um fim. Reta não tem começo nem fim, segmento semi-reta tem começo, mas não tem fim, segmentos tem começo e tem fim também, tá certo? Então isso aqui será um segmento de reta. Então nesse caso aqui, né, nós observamos que isso aqui representa um segmento de reta, beleza? Então nós temos aqui reta, semi-reta, segmento de reta, certo? Ok. Sexta, circule as figuras abaixo que são polígonos, tá? Pessoal, os polígonos, eles são o quê? Basicamente são figuras, tá? Formadas apenas por retas que não se cruza e fechada. Então você vai observar aqui qual dessas figuras obedece essas três regras, né? Tem que ser formada só por retas, não pode se cruzar e tem que ser fechada. Então você observa aqui que esse coração, ele não é formado apenas por retas, então ele já não é polígono. Essa figura aqui, ó, vamos ver, ela só tem retas, é fechada e essas retas não se cruzam, então ela é um polígono. Essa figura aqui, professor, é também. Não, galera, observe que nas pontazinhas aqui, ó, você tem partes arredondadas, né, ó. E um polígono tem que ser formado apenas por retas, então não pode ser. Já o triângulo aqui só tem reta, o quadrado só tem reta, o círculo, pessoal, não tem reta, então não pode ser classificado como polígono, da mesma forma que o coração, né, letra E. Seria realmente o item A, C e D, tá? As figuras A, C e D. Ok? Pessoal, finalizo aqui a aula por hoje, tá bom? Então espero que com essas questões possa vir ajudar vocês aí na solução do TD, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima.